Ô, ciumentos, chega aí que a gente hoje vai ter uma conversinha sobre ciúmes que corrói a sua alma. Porque ciúme é esse negócio, né? Corrói a alma da gente, tira a alegria de viver, acaba com tudo, todo o nosso bom humor, toda a nossa boa vontade. Exato, um soco no estômago. Ciúme vem com uma coisa de abandono, né? Você é abandonada, você é deixada. E vem com um senso de inferioridade, né? Tem alguém melhor que vai roubar o que é meu, né? Mas, dito isso, lá no Ciclos, que é o meu curso de inteligência emocional, eu falo muito, bato muito na tecla de que não existe emoção negativa, existe emoção desconfortável e que todas as emoções são uma mensagem pra gente, mensagem de alguma coisa, inclusive os ciúmes, né? E que existe uma reputação péssima. Tem um exercício que a gente faz lá dos óculos emocionais, quem for aluna vai saber do que eu tô falando. É todo um exercício de observação, você escolhe uma situação que é gatilho pra você e como que você reage, a percepção que você tá tendo, enfim, tem todo um processo ali. E essa aluna me mandou um exercício, porque esse exercício eu corrijo, né? Era sobre ciúmes da irmã, né? Ela falava, eu tenho muitos ciúmes da minha irmã. E eu acho que a minha mãe sempre tá elogiando mais a minha irmã do que eu. Só que é uma coisa muito louca, porque assim, eu sou adulta, sabe? Tipo, ciúme da minha irmã, tipo, mesmo porque a minha irmã merece o amor da minha mãe tanto quanto eu, né? Mas eu fico morrendo de ciúme. Eu não quero sentir isso, eu não quero sentir esse ciúme, né? E eu super entendo ela não querer sentir o ciúme, porque o ciúme, ele tem essa carga, né? Doída, dói, os ciúmes dói, ele mexe num lugar esquisito. Mas por outro lado, os ciúmes também é uma forma da gente perceber coisas sobre nós, né? Sobre as minhas inseguranças, sobre o meu medo de perder as coisas. E eu tenho essa vibe, né? Toda aquariana, livre, viajadora. Mas, gente, eu sou muito ciumenta, muito. Só que o que acontece? A pessoa que eu mais tive ciúmes na vida foi meu irmão, mais novo, 3 anos mais novo. Quando ele chegou, eu já era dona da porra toda ali, ó, fazia 3 anos. Chegou, essa bolotinha loira que ele era, que todo mundo de repente só quer saber da bolotinha loira. E eu falei, já é muito louco você ter ciúme de irmão, porque você ama que chegou um bebê na tua casa, mas ao mesmo tempo assim, por que agora eu tenho que dividir tudo? Era tudo meu, que palhaçada é essa aqui? Irmãos mais velhos entenderão, né? Acho que o irmão mais novo, ele nasce, já tinha, né? Eu tinha aquela figura ali. O irmão mais velho não, você tava lá, você era o centro das atenções, né? Enfim, então eu sempre tive muito ciúme dele. Tanto que, quando eu era criança, minha mãe falava pra mim, Fê, eu tenho dó dos seus próximos namorados. Dos seus namorados futuros. Eu era criança quando ela falava isso. Porque você é muito possessiva, você é muito ciumenta. Eu era com ela, né? Imagina essa coisa da... Hoje em dia, eu tenho tanto mais clareza, eu trabalhei tanto essa questão familiar, assim, mas eram uns ciúmes destrutivos, sabe? Gente, por muito tempo, assim, eu tinha essa história de que minha mãe amava mais o meu irmão do que eu. Isso é narrativa dos ciúmes. Você tá dando mais atenção pra não sei o que do que eu, você tá olhando mais pra ela do que pra mim, você tá fazendo mais isso pro outro do que eu, né? Tipo, por que essa atenção não está vindo pra mim? E vem com um senso de inferioridade e vem com um senso de raiva também, né? Tipo, parece meio injusto, assim. Então, eu fiz muito trabalho em relação a isso e teve cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal que eu saquei que por muitos anos eu tinha tantos ciúmes do meu irmão, eu queria tanto ser, tipo, a número 1 do coração da minha mãe, que eu sabotava o meu irmão, entendeu? Eu não era brother dele, eu era o contrário, sabe? Eu tava sempre falando mal dele pelos costas, tava sempre, tipo, minando a imagem dele na cabeça da minha mãe. Mas era à toa, porque ela, obviamente, me via lá, uma criança, uma adolescente, desesperada por atenção, desesperada por amor. Ela via, ela não ligava, né? Ela não ligava. Mas eu tinha isso abalava muito a minha relação com ele e com ela, né? Óbvio. Tava sempre essa competição ali subliminar, sabe? E que eu tava sozinha, porque ele cagava pra mim. Ele é irmão mais novo. Enfim, e eu fui aprendendo muito a lidar com ciúmes por conta disso, porque eu já tinha essa experiência intensa, sabe? E eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a namorar com 16 anos. E os meus primeiros 4 anos de namoro, foi um namoro longo, que virou casamento. Os primeiros 4 anos de namoro, ele morava no Rio, eu morava em São Paulo. Então foi mais uma experiência de aprender a lidar com ciúmes, porque ele tava longe, literalmente, a gente se via um final de semana por mês. Eu tinha 16, ele tinha 19. Eu tava na escola, ele tava na faculdade. Então era uma relação assim, tipo, se ele quiser trair, vai ficar à vontade, sabe? Não tem como descobrir. E é muito louco, porque eu sou aquariana.
Não sei se você acredita em astrologia, né? Mas assim, liberdade pra mim é uma coisa muito importante. Eu sempre tive muito desejo de ser independente, ser livre, dona da minha vida, dona das minhas coisas. E esse desejo, ele meio que me levou a enfrentar os ciúmes. Porque o ciúmes, ele te prende, né? O ciúmes, ele te consome, ele te aprisiona. Ele é obsessivo, né? Ele corrói, é uma coisa muito desconfortável. Então eu comecei a olhar para os ciúmes, e aí eu tive o meu irmão, foi a primeira situação de ciúmes. Aí teve esse namoro à distância, que eu comecei a enfrentar, que assim, quem quer faz, sabe? Tipo, se ele for fazer, ele vai fazer. Então eu vou ter que aprender a desencanar, porque senão eu vou tornar essa relação um inferno. Porque só vejo ele uma vez por mês. Isso era em 98, nem tinha celular como tem hoje. Até tinha, mas não tinha SMS, WhatsApp, não tinha essa facilidade, sabe? Tipo, eu lembro que ele tinha que sair da faculdade, ir pra casa, me ligar, tipo, DDD, falar 15 minutos e ele ia sair pra balada. E, tipo, não tinha stories, não tinha nada. E era assim, vai lá, né? Então eu comecei a desenvolver, porque eu queria ter essa liberdade, essa paz de espírito interna, essa habilidade de, quem trai, trai, entendeu? Quem trai, trai. Eu não vou ter como controlar isso. Não tem como controlar. Não vai ser a minha encheção de saco que vai evitar alguém de me trair, entende? Não vai ser. Então, assim, eu vou aprender a deixar ir. Fui treinando, né, esse músculo de sentir o ciúme, mas não deixar o ciúme ditar o meu comportamento, sabe? Essa coisa do meu irmão, eu só tive... É que, assim, eu tinha essa questão... Tive até os 23 anos, que foi quando eu mudei pra Austrália. Aí fiquei 11 anos na Austrália. Me retirei dessa dinâmica, né? E aí quando eu voltava pra férias aqui no Brasil, eu era o centro das atenções de todo mundo. Porque eu tava aqui um mês, né? A pessoa não vem por 2 anos, vem por um mês. Todo mundo quer ver, tá junto e tal. Eu era o centro, né? Mas aí eu voltei de vez pra cá, né? E gente, a coisa mais libertadora, porque eu voltei pra cá depois de ter feito todo esse trabalho. Então eu voltei pra cá e não tava mais competindo com meu irmão por nada. Eu tô junto com ele, sabe? E eu acho que isso que o ciúme mais atrapalha, porque a gente fica separada da pessoa, né? A gente não tá junto. E assim, agora, nossa, é uma relação tão boa com ele, sabe? E eu vejo que muito partiu de mim. Porque eu parei de declarar umas guerras inconscientes pra ele, porque eu tinha essa noia de quem ama mais. É muito coisa de irmão, né? É infantil, né? É infantil. E outra coisa que eu comecei a perceber nesse exemplo com a minha mãe e também nesse meu relacionamento, foi que assim, o que é teu, ninguém pega. Sabe? Isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, ainda mais, tipo, nos últimos 5, 6 anos do meu casamento, que foi perceber assim, cara, tipo, a gente tem medo de perder as coisas, mas a gente esquece que é meu, sabe? Tipo, a relação que eu tenho com a minha amiga que eu conheci na faculdade, é uma relação tão única que eu posso ter 35 amigas. Nenhuma amiga vai ser como essa amiga, sabe? Eu posso ter 1000... Eu tenho a minha outra amiga que eu conheci em Sydney. Tipo, eu tenho uma relação única com ela. Nenhuma outra amiga no mundo vai poder pegar isso, sabe? Então o ciúme, ele é limitado no sentido de que a gente começa a ver que vem de uma insegurança no sentido de eu não sou tão boa assim, eu não tenho tanto valor assim, então eu preciso que você me olhe mais pra compensar essa falta que tem em mim, sabe? E fazendo o roteiro desse vídeo, eu pensei em dois tipos de ciúmes, assim, né? Acho que tem o ciúme por insegurança, no sentido de que eu não me acho tão legal assim, e uma hora a pessoa vai perceber e vai me largar, porque eu não sou tão boa. E eu sei que eu não sou boa. Eu sou um lixo, na verdade. Essa é a cabeça da pessoa insegura, né? Eu sou um lixo, e a pessoa vai sacar que eu sou um lixo, porque tem pessoas muito mais legais do que eu. E, meu Deus do céu, medo de perder. Eu vou ser largada, eu tenho medo do abandono, medo da humilhação, a vergonha. E aí, se você vem de uma família que rolavam traições, se você vem de uma família, ou você teve experiências, né? Você vai ficando mais noiada, aquele medo de sentir aquilo vai causando... E é muito louco, porque você com medo de ser traída, com medo de ser rejeitada, e você se torna um pé no saco da pessoa, ela vai tendo paciência porque ela te ama, ela vai tendo paciência, uma hora que ela não aguenta mais, vai lá, trai, vai lá, te deixa, e você fala, tá vendo? Eu sabia? Eu sempre soube. Mas é porque você estava se comportando de uma maneira chata. E não porque por quem você é na sua essência, não é legal, né? Então eu sinto que tem esses ciúmes da insegurança. Na verdade, tem 3 tipos. Tem essa da insegurança sobre mim. Tem também a da insegurança em relação ao outro. Eu não confio no outro, né? Que quem tem histórico na família
Conheço muito bem, meu pai já fazia isso com a minha mãe. Conheço muito bem, meu irmão já fazia isso com a mulher dele. Eu conheço isso muito bem, a fulano, e tem nas novelas e nos filmes, né? Traição adoidado, assim, porque é uma coisa comum. Isso aí é pra galera dos homens não prestam. Homens não prestam, né? Só homem não presta, tipo, você não tem aquela confiança no outro. E tem um outro ciúmes, que eu acho que é muito o que eu tenho, que é o medo de perder. Tipo, o medo daquela coisa não tá mais ali, de sumir, sabe? E ficou muito louco outro dia, que a Aurora tava aqui em casa, e eu moro com uma amiga, que também, a Aurora é minha cachorrinha. Quer dizer, não é minha, é da minha mãe. É a cachorrinha da minha mãe, que eu amo e que às vezes eu roubo pra ficar um pouquinho comigo. Ela conhece a minha amiga que mora comigo, né? Desde que eu peguei a Aurora, essa amiga conhece e a Aurora ama ela também. Mas a Aurora é um grude comigo. Onde eu vou, ela vai atrás. Onde eu vou, ela vai atrás. Sempre foi assim. E aí, um dia, aqui, em casa, ela decidiu dormir com ela, com a minha amiga. E eu fiquei morrendo de ciúme. Tipo assim, ô queridinha, você dorme comigo. Mas, porque eu sei que a minha amiga gosta também da cachorra, eu falei, tá bom. Vou deixar o meu ciúmes, a minha possessão, o meu descontrole emocional, né? Impactar essa relação aí. Vai lá, dorme. E aí no dia seguinte foi uma delícia. Ela veio no meio da minha cara. Não, amiga, é o cachorro. E aí, à noite, nesse segundo dia, ela já começou, vamos lá, Aurora, eu dormi. Chegou. Não. Eu tenho ciúme, sim. Ela vai dormir comigo. Não vai dormir com você coisa nenhuma. Que eu achei muito engraçado, né? Tipo, eu kkk de mim mesma, porque, meu, ciúme do cachorro. Mas eu comecei a olhar, por que eu tô com ciúmes? O que mensagem, né? Comecei a me perguntar, que mensagem será que é essa? E eu acho que foi mais de uma assim, não, tipo, vai que ela vai começar a construir uma relação com ela, e aí de repente ela vai começar a seguir ela, e isso vai querer saber dela, e tipo, tudo que eu construí aqui com ela vai tudo por água abaixo. Mas você vê, é uma insegurança no sentido de eu vou deixar de ser a número 1, sabe? Eu não quero. E veio à tona, assim, né? É muito louco. Então, assim, pra você refletir, o que esse filme está contando sobre você, sabe? O que esse filme está contando sobre os seus medos? O que esse ciúme está contando sobre as suas sombras, sobre a sua possessividade, sobre as suas faltas, suas paranoias, sabe? É muito sobre a sombra, assim, né? Ainda mais que o ciúme, assim como a inveja, como a raiva, eles não têm uma reputação boa, né? Não é bom. Ninguém fala assim, eu sou ciumenta, eu massa. Não, né? É assim, eu sou ciumenta, não queria ser, né? Quem não gostaria de ser. Mas ao mesmo tempo, é uma história sobre você, sabe? E eu sou fascinada por isso, gente, sobre entender a narrativa pela qual a gente tá vivendo, sabe? O que é isso que eu tô vendo no mundo? Tipo, se eu vivo num mundo em que eu acredito que as pessoas que eu amo e que me amam vão conhecer outras pessoas mais interessantes. A Aurora vai brincar mais com a minha amiga do que comigo e ela vai me largar. Quando eu acredito nisso, é um espaço sofrido, né? É assim, descartável, a gente se sente descartável, né? É muito doido. Um exercício que eu faço, né, é que de começar a ver que assim, o que é meu, né? E esse trabalho passa muito por autoconhecimento e autoconfiança, né? Porque você percebe, o ciúmes, ele é uma emoção natural do ser humano, né? Como a gente lida com esse ciúmes está diretamente ligado à sua autoestima. O valor que você está se dando. Porque se a Aurora fosse o centro da minha vida e aquilo ali tivesse correndo o risco de eu perder aquilo e eu não tenho outro centro, eu não tenho outras coisas, aquilo se torna uma perda desconcertante, sabe? Te desmorona, te quebra. Então, se é uma pessoa central da tua vida, que nem a minha mãe, né? Tipo, pra mim era uma coisa assim, minha mãe, sabe? Era muito mais visceral, sabe? Um negócio. E, claro, eu era uma criança. Com o tempo eu cresci, e com o tempo eu reformulei essa ideia e comecei a trabalhar mais no valor que eu me dou e confiar mais. Tipo, não, a relação que eu tenho é a relação que eu tenho e as outras interferências não vão tirar o que é meu, né? Vão tirar o que não é meu, ou o que eu acho que é meu, né? Então, isso foi um processo pra mim de muitos anos, né? Muita observação, muito trabalho, assim, de observar e pegar de volta esse poder, né? Então, eu sinto ciúmes, eu continuo sentindo ciúmes, mas quando eu sinto ciúmes, eu vejo, tipo, eu não quero agir de acordo com essa energia, sabe? Tipo, não é quem eu quero ser, não é quem eu tô me treinando a ser. Mesmo porque eu tenho essa coisa muito forte da liberdade. Eu não suporto gente ciumenta.
Eu não gosto. Se a pessoa começa a me controlar muito, ser muito ciumenta, ter muita insegurança, eu me sinto desconfortável de receber isso, sabe? Porque eu sinto que me sufoca. Eu acredito que o verdadeiro amor é a gente amar a pessoa pelo que ela é e não pelo que a gente gostaria que ela fosse, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Eu te amo, sabe? Pelo que você é. E eu não quero que você deixe de fazer as coisas. E eu tive essa conversa no meu casamento, sabe? Tipo, não era um relacionamento aberto, mas eu me simpatizo com a ideia, viu, gente? Não tive ainda. Nunca tive um relacionamento aberto, mas eu me simpatizo com a ideia. Eu sei que deve ser complicado em vários sentidos, mas por quê? Porque eu penso o seguinte, cara, eu te amo, eu quero que você viva a tua vida, sabe? Se você se sentir atraído por alguém, eu não quero que você deixe de fazer porque eu vou ter ciúmes, você entende? Tá bom, se eu estiver numa relação monogâmica, eu quero que você deixe de fazer porque você tá respeitando um combinado, porque a gente tem uma dinâmica, porque você não quer que essa outra pessoa interfira na nossa dinâmica, mas porque você quer, e não porque eu tô brigando, impondo, controlando, forçando, pesando. Eu não quero que seja assim. Eu, Fernanda, não tô falando que é o certo, tá, gente? É eu. Então, pra mim, trabalhar os ciúmes faz muito sentido. Eu não quero que o ciúme seja uma emoção que vai interferir nessa minha maneira de ver as relações, porque eu acredito nisso. Eu acredito que o amor é você deixar a pessoa livre pra ser o que ela é, o que ela dá conta de ser. Todas as vezes que eu me relacionei com amigos, em relacionamento, com família, amando, na expectativa de que a pessoa fizesse alguma coisa a mais, eu não acho que eu tava amando. Eu acho que eu tava esperando que a outra pessoa preenchesse um buraco que era meu e que é injusto de querer dos outros isso. Mal a gente dá conta de tapar os nossos, né? E aí você quer que outra pessoa que não tem os buracos tapados dela venha aqui tapar os seus? Bacana, legal, vai dar super certo. Não vai, gente, não vai dar certo, entendeu? Então essa é a minha visão sobre os ciúmes. Pra mim foi um convite de muita maturidade ver isso e falar assim, cara, tipo, que eu falei que tive essa conversa no meu casamento. Se um dia você tiver vontade, você vai ter que ver isso, mas por favor, não deixe de fazer nada por minha causa. Mas você vai ter que enfrentar, porque a gente tinha um combinado. Vai ter que ter conversa. E isso foi uma coisa que me ensinou a ter autoconfiança. Ah, agora quer dizer... então quer dizer que se você fosse... Eu não fui traída. Então acho que essa informação é importante, porque eu não tenho essa dor aí, né, da traição, porque eu tô ligada que traição é uma dor fodida. Eu não fui traída, que eu saiba, mas eu acho difícil. Mas também, né? Eu acredito que para as pessoas que já foram traídas é mais difícil, porque tem essa coisa de isso já aconteceu, pode ser que se repita, mas é muito louco, porque é uma prisão, né? Traída ou não traída, tipo, o ciúme é uma prisão. É que é muito louco. Eu tava corrigindo o exercício dos ciclos de uma aluna, ela falou isso também, era ciúmes do marido, no caso dela. E ela falou assim, cara, eu sinto tanto ciúmes, tanto medo de ser abandonada, que eu já reajo como se eu estivesse sendo abandonada. Tipo, o ciúme é tão grande que eu entro numas que assim, eu tô sendo abandonada, entendeu? Eu tô naquela uma lá que eu tô sendo abandonada. Gente, olha que desesperador isso. Mas o muito louco é que assim, ela não vai conseguir parar. Se ciúme é uma coisa que vem muito forte pra você, você não vai conseguir parar de sentir os ciúmes. Pra mim, o meu processo de lidar com isso passa muito por conversas e estudos, assim, reflexão sobre... Que nem eu tô falando do amor, foi porque eu comecei a estudar um curso em milagres e comecei a me questionar o que era o amor incondicional. E aí eu comecei a falar, calma, um amor incondicional, como o nome diz, é um amor sem condições. Ou seja, você não precisa fazer ou ser nada pra eu te amar, eu só te amo por quem você é. E aí eu comecei a questionar tudo isso, aí os ciúmes conflitam. Então você vê, pra mim passa muito por questionar, refletir. Então tem todo um lado racional, de eu começar a ver que outras coisas fazem sentido, mas aí vem essa emoção que é totalmente irracional. E quando ela vem, eu uso a minha razão pra falar, tá, beleza, você tá sentindo, ok, mas o que você vai fazer com isso? E aí, no caso da cachorra, foi assim, porra nenhuma, me dá essa cachorra aqui e não vai dormir, né? No segundo dia, no primeiro eu falei, tudo bem, eu vou dividir. Mas no segundo foi não. Mas era uma situação bem pequena, né? Bobinha. Em grandes coisas, quando, tipo, por exemplo, eu tô muito perto de uma amiga, muito próxima de uma amiga, ou tô interessada em alguém, eu sinto que essa pessoa tá interessada em outra pessoa, vem o ciúme. Essa síndrome de inferioridade. Aí eu olho pra isso, tipo, eu quero ser uma mulher que age a partir da minha insegurança e do meu senso de inferioridade, do meu medo, ou eu quero ser uma mulher que age a partir da minha confiança, do meu amor próprio, da autoconfiança. Eu tenho essas duas mulheres dentro de mim. Qual delas eu quero que seja a que vai ditar meu comportamento?
Eu escolho a mulher confiante, mesmo porque eu escolho ser uma mulher livre. Eu gosto dessa coisa da liberdade, né? Independente, eu gosto disso. Então, pra mim faz sentido, sabe? Trabalhar isso. E o que acontecia muitas vezes, e antes de eu fazer todo esse processo, é que eu agia de acordo com as inseguranças, agia de acordo com o medo, agia, sabe? Tipo, ficar minando meu irmão pra minha mãe. Isso é muita coisa de quem tá agindo pelo medo, né? Tipo, que bobagem. Quando a gente, hoje em dia, todo mundo se ama, é maravilhoso, né? Todo mundo se ama. Eu acho que eu que amo todo mundo, aí flui, sabe? Porque eu também era meio empata energia ali. Muito intensa. De adolescente. Imagina, adolescente, gente. Enfim, a gente vai amadurecendo. E pra concluir esse vídeo, eu acho que assim, é o que eu sempre falo muito nos ciclos, né? É ok você sentir tudo. O que não é ok é você fazer o que você dá na telha. Porque quando você sente, é teu. Quando você age, é do mundo. Não é a gente parar de sentir, mas é a gente olhar como a gente está agindo de acordo com essa emoção, né? Se eu tô agindo de uma maneira por conta dessa emoção, e essa maneira que eu tô agindo não tá alinhada com a mulher que eu quero ser, eu vou repensar essa ação. Mas não adianta reprimir a emoção. Eu tenho que olhar pro comportamento, sabe? Então, se ciúmes é uma coisa que te perturba e tá te afastando de ser a mulher que você quer ser, primeira coisa é você pensar, qual mulher eu quero ser? Eu, Fernanda, não tô falando que isso é o certo, porque não tem certo, é individual. Eu, Fernanda, quero ser uma mulher livre, independente, confiante. Eu sou assim toda hora? Não. Isso quer dizer que eu sou autossuficiente? Não. Isso quer dizer que eu gosto de olhar pra mim, pro meu poder, de agir. Porque, sabe por quê? Porque eu sinto que quando eu tô nessa energia, eu ajo através do amor. Eu ajo querendo que a pessoa cresça, que a pessoa tenha espaço dela, que a gente troque, que eu não manipule, que eu não controle, entende? Tipo, eu quero ser essa Fernanda porque é a Fernanda que eu sinto onde flui o amor. A Fernanda ciumenta é onde flui o medo. E eu não quero que o medo seja o meu mestre. Acaba que é isso, sabe? Pra mim, na minha visão pessoal de vidas, é assim, tipo, você tem dois mestres, o amor é o seu mestre ou o medo é o seu mestre. Quem você quer que seja o seu mestre? Eu escolhi que eu quero que o meu mestre seja o amor. Gente, essa é a minha espiritualidade, sabe? Tudo que eu faço é nisso. Tipo, eu tô agindo por causa do medo ou por causa do amor? Quem tá sendo meu mestre, sabe? E esse é o meu processo de cura individual, de crescimento individual, é esse. Aonde eu tô agindo por medo, eu quero repensar. Eu quero pensar diferente e eu quero agir pelo amor, sabe? Mas não o amor romântico. O amor é essa energia que conecta, que flui, sabe? Essa coisa da igualdade, da justiça. Tipo, eu sinto que tudo isso é energia do amor. Então, pra mim, passa por isso, sabe? Você tem que começar a pensar pra você o que seria esse canalizar o amor, que tipo de mulher você quer ser. E aí, se começar a se perguntar na hora que vem a crise, porque vem, né? Que mulher eu quero ser, sabe? Tipo, dentro desse exemplo que eu dei da Aurora, cabia uma certa infantilidade. Eu fui infantil, mas cabia ali. Não precisa ser uma madura plena toda hora, né, gente? Hello. Era uma amiga, era uma coisa de brincadeira, eu não tava magoando ninguém, sabe? Tinha espaço, uma permissão para uma certa infantilidade. Na relação com a minha família, não tinha, né? Tipo assim, eu sou uma mulher, meu irmão... A minha mãe é uma senhora, hoje em dia. Meu primeiro irmão é um homem, eu sou uma mulher. Não cabe mais isso. E eu não quero que entre isso, sabe? Então, existiu né? Isso não foi nem de agora, faz bem uns 6 anos que eu tive essas viradas, assim, com eles, né? E é uma relação em que exigia mais maturidade e que eu queria ser essa mulher. Você entende? Eu queria ser essa mulher que tem uma relação onde o amor flui com a mãe, onde o amor flui com o irmão. E pra isso eu tive que parar com essa história, sabe? Parar com essa história. Ah, é um processo fácil? Não, óbvio que não, gente. Foi tantas camadas que eu tive que desfazer, foram anos de reflexão, anos de olhar pra isso e se propor. Eu também não tinha essa estrutura que hoje eu tenho, que eu criei nos ciclos, né? Que eu tenho uma maneira de olhar pras emoções. Hoje eu tenho uma maneira, eu sinto, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço com isso, sabe? Eu tenho eu criei uma maneira de, tipo... Eu sou muito sensível, sabe? Eu sou muito sensível. E de criança, eu já era muito sensível. Mas como era muita sensibilidade, eu não sabia lidar com aquilo, vinha de uma maneira destrutiva. E eu fui reprimindo, sabe? E aí teve uma hora, quando eu tive a minha crise dos 30, que soltou tudo. Aí ficou tudo desgringolado as emoções, porque eu sentia tudo e não sabia o que fazer com isso. E aí nesse processo, eu fui criando estratégias de lidar com as minhas emoções, e que é o que eu ensino hoje. Então, assim, sentir é acontecer, né? Então eu não tô mais, eu olho pra essa emoção, eu vejo ela chegar, tá, como é que eu vou direcionar isso? Como que eu vou prender isso? Isso vai falando tanto sobre nós,
sabe? Eu falo muito isso porque eu acredito muito. A gente tá sempre em construção. Sempre. Nunca mais é a mesma, sabe? Tipo, você tá ouvindo esse vídeo que tá te tocando de alguma maneira que eu não posso nem imaginar qual é e tá te transformando numa outra coisa. A gente tá sempre se transformando. É que as transformações, se a gente pega de 1 minuto pro minuto 1, pro minuto 2, elas são ínfimas, são nuances, sabe? Mas quando são anos de pequenas mudanças, a gente se transforma, sabe? Então você tá sempre se transformando. Então começa a se perguntar, tipo, tá, eu sinto esses ciúmes, é porque ele já é parte de mim, ele faz parte do meu portfólio emocional, é como eu sempre me senti, é como eu aprendi a lidar com as relações, tipo, tem toda uma estrutura que você criou ao longo da vida de como se relacionar, e o ciúme, se é algo que te perturba, é algo que já tá na tua vida faz tempo. Então vai ser um processo de aprender a lidar com isso, né? Mas aí tem essa clareza, tá, mas qual mulher eu quero ser? E aí nesse caminho perguntar, tá, o que uma mulher assim faria nessa situação? Né? Pra mim passa muito por isso, eu me pergunto sempre isso, né? Tipo, o que uma mulher madura emocionalmente faria nessa situação? Ah, entenderia que o que é teu, que você só pode focar no que é teu, não dá pra focar nos outros. Esses dias eu li uma amiga me mandou uma frase que eu amei, assim, você tem medo de deixar ir, de let go, né? Tipo, soltar as coisas, não só ciúmes, mas em geral. Você tem medo de deixar ir porque você tem medo de perder o controle. Mas você nunca teve controle, o que você tinha era ansiedade. É isso, meus amigos. A gente não tem controle. O ciúme, ele vem com essa energia, né? Ah, eu vou ter controle sobre quem? Que controle, mané? Controle de ninguém. Não tem controle de ninguém. Quem controla ninguém? Quanto mais você controla, mais a pessoa esconde. Sabe por quê? Ah, porque é uma grande filha da puta que mente. É, também, mas... Por que também vai falar a verdade pra você, que fica louca aí, brava? Entende? Uma amiga minha que fala isso. Sei porque a pessoa simplesmente não vem na minha cara e fala, eu tô muito puta que fulano não fez não sei o quê. Não sei porque não chega na minha cara e fala, não vou fazer não sei o quê. Eu falei, eu sei, vai ficar lidar com você com essa cara de bunda aí. Eu também não ia falar nada, não. Então, às vezes as pessoas não falam porque ela já sabe que você é ciumenta. Imagina se ela vem falar pra você que tá com atração. Uma muito boa, né, que as pessoas falam. Boa de kkk mesmo. Se você for trair, você vem e me fala primeiro. Tá. Isso vai fazer você se sentir ótimo, vai ser maravilhoso. E você vai falar, claro, meu amor, vai lá, curte a tua vida. Estamos aqui pra viver. Te vejo amanhã de manhã. Até parece, gente. Não é verdade, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com as coisas que a gente fala, porque não é verdade, né? Tipo, eu não é nem que eu tô... Acho que eu, de repente tá fazendo que eu tô minando a monogamia, né? Tenho as minhas dúvidas. Mas acho que é um processo complexo, essa coisa de abrir, né, de ciúme. Tem muitas camadas, traz muita coisa da infância, um processão, assim, né? É um grande questionamento, assim, mas eu gosto de pensar nisso porque eu gosto de questionar também. Até o ciúme tem muito essa coisa da posse, né? Tipo, eu tinha isso com a minha mãe, é minha mãe. O que vem esse guri agora querer dividir as coisas? É minha mãe, né? É meu, né? Aquela coisa de criança mesmo. É meu! E aí a gente começa a crescer e fala assim, cara, nada é teu, é tudo emprestado. Ai, olha que bomba essa, gente. Não é nada teu, é tudo emprestado. Até o corpo não é teu. Você acha que o corpo é teu? Uma hora não vai ser mais. Você não tem controle sobre o corpo, sabe? Tudo teu é emprestado. Tudo pode te ser tirado. Então a gente fica com essa concepção de que, isso que é meu. Não é. Começa a se relacionar com essas coisas como emprestado. Você vai ver até como você vai começar a dar mais valor do que quando você acha que é teu. E o ciúmes é isso, né? Você achar que alguma coisa é tua e não é. Não é mesmo, assim. Então a gente te convida a repensar. Tem insights. Não subestime o poder dos insights, viu? Cada insight que a gente dá é um portal que se abre para uma nova maneira de pensar. E eu acho que esse é um bom começo para começar a trabalhar o ciúme. Se for uma coisa que te está corroendo muito, vai olhar para essa autoconfiança, para esse autoconhecimento, se reconectar com o seu poder pessoal, se reconectar com o que você quer, parar de ficar dando tanta energia para os outros. E se começar a complicar muito, vai procurar uma terapia que é a chave da libertação. A gente se conhecer é a chave da libertação. É isso. Um beijo. Tchau. Meu maior professor... Você viu o material dos ciclos como tá lindo? Nossa, gente! Tá. Eu sou super ciumenta. Mas eu aprendi muito a lidar com os ciúmes. Oh, caralho. Coisa mais linda. Uma aluna falando, parece papel de carta. Vamos? Ô, ciumentos.